o conservadorismo que triunfou nesses últimos anos foi um conservadorismo que não é original e que é essencialmente... tem aspectos reacionários, mas é sobretudo iliberal. Olá, o Canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros mais uma vez estão aqui na Brasa Eurolides, esse evento anual que em 2023 está acontecendo aqui em Lisboa. Eu tenho aqui comigo João Pereira Coutinho. Coutinho, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu é que agradeço o convite, é um grande prazer voltar a revê-lo depois da nossa última conversa, que foi das melhores conversas que eu já tive, por causa das suas perguntas difíceis e inteligentes, de tal forma que se eu soubesse que era você que me ia fazer as perguntas, eu tinha fugido. Mas agora já é tarde. E, não, portanto, realmente agora não será mais agora possível. não é possível. E, bom, já iniciando as perguntas que dessa vez irão decepcioná-lo, Coutinho, nessa nossa última conversa, que naquela oportunidade aconteceu em São Paulo, foi em agosto de 2018, então 4 anos e meio mais ou menos atrás, nós conversamos muito sobre o fenômeno do pensamento conservador. Você é um dos principais pensadores hoje em dia. Acabo de saber que você está a preparar uma segunda edição do livro, devido talvez a desdobramentos que aconteceram nessa quase década. Pequenas coisas que aconteceram. Sim, né? em vários lugares do mundo, né? Mas voltando à forma com a qual você busca informar as pessoas que o pensamento conservador tem uma longuíssima tradição, é uma espécie de abordagem da experiência política, baseada nos fatos, não ideologias anteriores aos fatos. Uma tremenda simplificação que eu fiz, a gente vai ter a oportunidade de entrar mais no mérito. Depois de rever uma parte da nossa conversa, eu tive a impressão de que, naquele tempo, 2018, talvez, de maneira mais intensa, as ideias preconcebidas e quase caricatas que descreviam ou descrevem o pensamento conservador como sendo alguma coisa que mira única e exclusivamente a manutenção das estruturas sociais para que as pessoas que estão numa posição privilegiada lá permaneçam. Esse tipo de fantasia em relação ao pensamento conservador partia de maneira mais densa, possivelmente, do campo da esquerda, e com mais à esquerda, mais caricata a visão do conservadorismo. De lá para cá, já havia naquele momento em outros lugares, mesmo no Brasil, mas isso talvez tenha se tornado mais intenso de lá para cá, houve toda uma revivescência e uma maior densidade do pensamento do campo oposto do espectro político, à direita, principalmente à extrema-direita. Eu estaria muito errado em identificar hoje como mais incorreta a interpretação que se dá ao pensamento conservador, que parte dessa direita mais ao extremo do que da esquerda. A esquerda tem aquela visão dos conservadores enquanto aqueles que querem que tudo permaneça como está. E a direita, de um caráter muitas vezes reacionário, diz ser conservadora, muitas vezes sem ser. Olha, acho que a forma mais, enfim, talvez a forma mais direta de poder responder a essa questão passa por dizer o seguinte: em 2012, talvez, aquele que era o então diretor da Folha de São Paulo, o Otávio Frias Filho, que infelizmente já não está entre nós e que foi, no meu caso, uma grande influência intelectual e pessoal, quando me desafiou a escrever um livro sobre o conservadorismo, ele desafiou-me a escrever esse livro porque eu muitas vezes conversava com ele sobre estes temas e eu dizia-lhe que, na verdade, o conservadorismo não é uniforme. Existem várias declinações do conservadorismo. Existe uma declinação que é liberal, existe uma declinação que é de natureza reacionária e até existe uma declinação de natureza revolucionária. E na altura estava a conversar com o Otávio e surgiu a ideia da parte dele, o convite foi dele, de escrever um livro sobre o conservadorismo liberal, ou seja, sobre uma das faces do conservadorismo. E foi isso que eu fiz.
E quando escrevi o livro As Ideias Conservadoras, eu dei o subtítulo Explicadas a Revolucionários e Reacionários. E no livro eu dedico 2, 3 páginas ao conservadorismo reacionário. Basicamente para dizer que não é daquele conservadorismo que eu vou tratar e que é da outra família conservadora. O que aconteceu foi que o livro sai em 2014 e em 2016 Donald Trump vence as eleições. Em 2018 Bolsonaro vence as eleições e eu diria que o conservadorismo que triunfou nesses últimos anos foi um conservadorismo que não é original e que é essencialmente... tem aspectos reacionários, mas é sobretudo iliberal. Ou seja, é um conservadorismo que lida muito mal com a democracia liberal e com tudo o que ela implica, ou seja, com a existência de instituições independentes, com a liberdade de expressão, com uma série de formalidades e de instituições que são importantes para que a democracia não seja apenas uma expressão de vontade da maioria, da vontade geral. Isso sempre aconteceu ao longo da história, sobretudo em períodos de crise, em que esse conservadorismo, eu diria, revanchista e liberal, tende a ter uma grande proeminência. Acontece sobretudo em momentos de crise. Isso aconteceu depois da Revolução Francesa, depois aconteceu na restauração em França dos Bourbons, depois volta a acontecer em França em finais do século XIX, com o nacionalismo, com autores como o Barrès e depois o Maurras, etc. E neste momento está a acontecer nos Estados Unidos, que é, por assim dizer, o foco deste conservadorismo nacionalista, que chega ao extremo de achar que o casamento que existiu entre o conservadorismo e o liberalismo, que foi importante durante, sobretudo, a Guerra Fria, porque havia um inimigo comum, que era a União Soviética, que já não tem mais sentido, e agora o inimigo é o liberalismo, ou seja, o inimigo é essas mesmas instituições independentes, o poder judiciário, etc, etc. E esse conservadorismo acha que o farol, digamos assim, o exemplo, é, por exemplo, Viktor Orbán na Hungria. Há uma grande admiração pelo Viktor Orbán e pela sua defesa da democracia iliberal, cá está. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que, quando eu publiquei o livro, eu tive a impressão de que talvez pudesse haver um espaço para o conservadorismo liberal, ou seja, para um conservadorismo que fosse ao mesmo tempo capaz de combinar a defesa da democracia liberal, porque essa é a grande tradição do século XX. A democracia liberal triunfou sobre todos os outros rivais. Portanto, à pergunta o que é que nós devemos conservar, o que devemos conservar é a democracia liberal. E, portanto, achava que era possível que houvesse alguns princípios do conservadorismo liberal, como o ceticismo, defesa da democracia liberal, etc., que isso pudesse ter algum caminho, mas, basicamente, a história não quis que fosse esse o caminho e o resultado foi Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Entrando um pouquinho mais nessa sua ideia, eu vou 2 perguntas em uma. Algo que me interessa, você acaba de mencionar, nós conversávamos sobre isso um pouco antes do início desta nossa conversa aqui, sobre o fato de que é muito frequente com o passar da história que surjam essas explosões de um conservadorismo de caráter reacionário após determinadas crises. Aí uma das perguntas que eu quero fazer é o que seria o detonador para que isso tivesse explodido, se bem que na Hungria já está sendo nutrido em mais algum tempo, mas naquele segunda metade da década passada tenha explodido e a densidade política em muitos lugares permanece. E o segundo aspecto, e acredito que eu li isso numa coluna sua na Folha de São Paulo recentemente, é que você também identifica como uma parte desse movimento de caráter reacionário uma reação talvez até mais profunda à modernidade em si, não apenas a aspectos mais específicos da conduta no governo relacionadas às liberdades individuais e você mencionou especificamente 5 aspectos muito
É difícil você entender a modernidade sem que você mencione esses aspectos. Você menciona o individualismo, a secularização da sociedade, o pluralismo político, o pensamento científico, na pandemia isso ficou muito claro, e a democracia representativa. Então a minha pergunta é essa, por que agora, qual teria sido a crise e o que motivou a densidade política que isso ganhou? Porque em momentos do passado, as ferramentas dos reacionários não eram as urnas, muito frequentemente. E agora esses movimentos ganharam densidade através de um populismo que se estabeleceu. É uma das grandes diferenças relativamente ao reacionarismo contemporâneo, com outras expressões do passado, ainda que existissem autores reacionários que, enfim, conviviam bem com a realização de eleições, mas não era a regra, de facto. Aí você tem toda a razão. Eu acho que existe, a primeira coisa que explica é o facto de, basicamente, o Ocidente, desde a primeira década do século XXI, estar a viver em crise, ou em crises. E isso significa, basicamente, que, por exemplo, o tipo de relações que eram estabelecidas muito facilmente entre a democracia liberal, crescimento económico, bem-estar das sociedades, esse tipo de relação foi posto em causa. E isso em si também não é propriamente novo na história. Aliás, muito do discurso que eu ouço hoje em dia, nos inícios do século XXI, é muito parecido com o discurso que se ouvia nos inícios do século XX, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que era também um período de profunda crise, tinha havido uma guerra, os efeitos da gripe espanhola, etc., tudo isso. E o essencial do discurso reacionário era de que a democracia parlamentar tinha falhado, que o liberalismo era uma ideologia fraca, sem virtudes, e que o que era necessário era um poder soberano forte, centralizado e de preferência antiparlamentar, e que, portanto, o liberalismo enfraquecia, digamos assim, as comunidades políticas e não dava resposta às necessidades das pessoas. E esse discurso, enfim, escusado será dizer que esse discurso gerou alguns dos maiores horrores do século XX, na Rússia e depois, evidentemente, na Itália, na Alemanha e depois com casos menores, no caso de Espanha, Portugal, etc. Menores no sentido de sem o mesmo nível, digamos, de barbárie e genocídio que foi possível, por exemplo, ver na Alemanha ou na Rússia comunista. E hoje em dia esse tipo de discurso volta novamente, ou seja, esse tipo de discurso, confrontado com a crise, parte do pressuposto que essa crise se explica pelo fracasso da democracia liberal e pelo fracasso do liberalismo. Por isso é que existe uma sucessão de livros nos últimos anos, que é o liberalismo fracassou, ou a ilusão liberal, ou etc, etc, etc. Eu não estou a querer dizer com isto que o liberalismo político, entendido aqui como uma filosofia de limitação do poder e ligado a tudo isso que você disse, à individualidade, ao pluralismo, ao governo representativo, etc., não possa ter eventualmente as suas falhas. Eu não conheço nada, nenhuma instituição humana que não tenha as suas falhas. O que eu estou a dizer é que não me parece que haja nenhuma ligação óbvia ou lógica entre a crise que enfrentamos e a eventual crise do modelo demo-liberal. E sobre esse artigo que eu escrevi em que eu falava sobre essas 5 dimensões, parece-me que o pensamento reacionário à direita, parece-me que ele é essencialmente anti-histórico. Ou seja, aquilo que a modernidade permitiu, e aqui quando eu estou a falar da modernidade, estou a falar da passagem do mundo medieval para o mundo moderno, em que as pessoas se viram libertas das tutelas tradicionais da família, da religião, da guilda, enfim, todo o tipo de patronos. A modernidade trouxe para o palco, digamos assim, o indivíduo, em que as pessoas passaram a olhar-se como fazedoras da sua própria história. Libertas dessas tutelas, cabe-me a mim agora viver a minha vida e, no limite, viver a minha morte. E de certa forma, quando os indivíduos se veem como sujeitos históricos pela primeira vez, é evidente que eles vão querer outras coisas.
Eles vão querer, por exemplo, participar na vida política das suas comunidades e não vão tolerar que a vida política seja tutelada pela monarquia absoluta ou pela Igreja e, portanto, isso é o princípio de uma conversa, enfim, não lhe vou chamar uma conversa democrática, isso seria completamente anacrónico, mas é o início de uma conversa liberal, em que, de facto, ideias de representação começam a fazer o seu caminho. E quando eu vejo hoje algum pensamento reacionário a achar que é possível, no fundo, regredir no tempo para um tempo em que o indivíduo pode voltar a ser definido por nação, ou raça, ou religião, ou então, mesmo acontece à esquerda, a ideia de que o indivíduo pode ser subsumido em etnia, género, etc. Classe. Isso parece-me uma regressão histórica, parece-me uma fantasia histórica, porque não é possível reverter a modernidade e fazer de conta que a emergência do indivíduo nunca aconteceu. Não me parece que é... Parece-me que é só uma receita que já foi testada várias vezes e cujo resultado é sempre trágico. Tem uma curiosidade também, por exemplo, no Brasil, que grande parte dos integrantes desses movimentos reacionários, eles se dizem liberais. É uma curiosidade, né? Porque isso é alguma forma de desvio de interpretação ou essas pessoas realmente são sinceras? Eu acredito que elas são sinceras, porque normalmente quando se dizem liberais, elas estão a pensar no liberalismo económico. E um dos fenómenos da América Latina, sobretudo da América Latina, é aquilo que nós, enfim, parafraseando um título célebre, nós poderíamos designar como a traição dos liberais, que é o facto de os liberais, sobretudo os mais proeminentes liberais no Brasil, isso é evidente, terem sempre partido do pressuposto de que só é possível liberalismo económico com um governo forte, centralizado e muitas vezes autoritário. Essa ideia que contaminou até os melhores espíritos, como o Roberto Campos, por exemplo, que é um grande autor. Ou seja, os liberais, ou esses que se dizem liberais, chegam ao fim do liberalismo, que é o liberalismo económico, mas esquecem-se que o liberalismo não começou pela economia, começou pela política. E começou por uma posição de princípio de que ninguém está acima da lei, de que o poder deve ser limitado, de que não existe ou não assiste a nenhum ser humano uma espécie de omnisciência, omnipotência para governar toda a comunidade. E, portanto, nesses casos, com vários nacionalistas liberais, digamos assim, é perfeitamente legítimo que se afirmem liberais, porque acreditam no livre mercado, na livre interação e livre troca entre os indivíduos, tudo isso, mas esquecem-se que o liberalismo, muito antes de chegar a Adam Smith, chegou-se primeiro a autores como Spinoza, como John Locke, etc., que começaram por se preocupar com o liberalismo político. E, infelizmente, o que vi no Brasil foi a velha associação entre liberais do ponto de vista económico e nacionalistas autoritários. E isso é uma maldição. É a traição dos liberais na América Latina em geral e no Brasil em particular. Só um pouco que no Brasil pode criar um pequeno problema para pessoas que não têm como você tem um conhecimento grande. Roberto Campos, a referência, é o avô do atual presidente do Banco Central. Roberto Campos, não Roberto Campos, porque Roberto Campos tem sido uma pessoa que tem sido mencionada. Mas falando dessa explosão de violência mesmo, tivemos um símbolo muito triste recente no dia 8 de janeiro. No Brasil, você seguidas vezes demonstrou, acho que na semana seguinte você já tinha feito uma coluna dedicada a esse episódio, mas numa postura que eu achei muito interessante. Obviamente aquilo ali era uma traição de qualquer princípio de manutenção das relações sociais minimamente razoáveis, né? A invasão e tentativa de destruição da sede dos três poderes. Mas você também mencionou que talvez fosse uma oportunidade de as pessoas que, por questões outras, acabaram
participando, de certa maneira, desse movimento, talvez por antipatia ou mesmo discordância mais intensa da outra proposição política, e que acabaram embarcando num movimento que revelou-se no seu linguajar iliberal, seria uma oportunidade de agora elas se descolarem, uma vez que agora ficou bastante perceptível quais são as consequências práticas de seguir essas ideias. Você permanece alguns meses, semanas depois daqueles eventos, considerando que é possível que as pessoas utilizem esse choque para talvez, agora eu me afasto. Bom, isso é a minha esperança, não é? E eu estou no domínio da esperança. E aquilo que eu achei com a invasão dos três poderes lá em Brasília é que, em primeiro lugar, aquilo é um pastiche do que se tinha passado nos Estados Unidos. É obviamente, eu não acho que aquilo foi uma tentativa declarada de golpe, embora admito que muitos daqueles manifestantes esperariam que provavelmente o exército pudesse vir atrás para dar o golpe final na selvageria que foi feita ali em Brasília, admito isso. Agora, o que eu acho é que, muito provavelmente, aquela oportunidade servirá para que muitas pessoas do centro-direita, que embarcaram nas fantasias bolsonaristas, possam questionar o tipo de companhias em que estiveram. Até porque há uma regra, é uma regra fatal, é que quando existe um centro-direita democrático, liberal, etc., que tende a aliar-se à direita mais radical, normalmente quem fica a perder não é a direita radical. Ou seja, é muito raro que a direita radical se modere por convívio, digamos assim, com um centro-direita mais moderado. É muito raro. O que normalmente costuma acontecer é o domínio, o controlo da direita moderada pelas alas mais radicais. Sempre foi assim, até nas experiências históricas mais trágicas. Por outro lado, como é evidente, isso só pode acontecer, ou seja, essa descolagem da direita moderada em relação ao bolsonarismo, tendo em conta aquilo que o presidente Lula vai fazer a seguir. Ou seja, o grande artífice da possível reconciliação nacional, neste momento, é o presidente Lula da Silva. E, portanto, se o presidente conseguir fazer isso significa duas coisas. Punir os criminosos, mas não criminalizar todos os que votaram em Bolsonaro, pelo simples motivo de que metade do país votou em Bolsonaro e, portanto, a vitória do Lula foi uma vitória por margem mínima, mas se o presidente Lula da Silva conseguir fazer tiver a inteligência necessária para fazer essa reconciliação nacional, talvez haja esperança para a democracia brasileira. Se não o fizer, enfim, 4 anos passam depressa e o Brasil pode voltar à situação de 2018 com muita facilidade. Deixa-me mudar de tema, um tema que vem chamando muita atenção do mundo e especialmente a sua atenção, que é a invasão que a Rússia fez da Ucrânia. Eu fiquei impressionado nesses dias que eu estou aqui em Portugal, a quantidade de bandeiras ucranianas nas janelas aqui das pessoas em Lisboa. A impressão que eu já, claro, sabia, que as autoridades dos Estados europeus, de maneira quase unânime, talvez com exceção da Hungria, a reação foi imediata ao que está ocorrendo. Não apenas um Estado soberano, o maior país em extensão territorial da Europa, sofrendo uma guerra de anexação, e a primeira guerra de anexação territorial na Europa desde 1945, mas a brutalidade mesma, né? As cidades que estão sendo bombardeadas estão a centenas de quilômetros, muitas vezes, da frente de batalha. Mas uma pergunta mais específica, por que existiu essa reação tão imediata e profunda por parte da comunidade, os cidadãos mesmo, não apenas as lideranças, as elites políticas da Europa, a essa invasão? Você alerta em alguns de seus textos, por exemplo, não se pode fazer concessões a Putin, ligando até com a ideia talvez histórica do apaziguamento, né? Por que é tão fundamental, existencial mesmo, essa reação da Europa em relação à invasão do território ucraniano por parte da Rússia? Olha, a melhor forma de responder a isso passa por fazer uma referência sobre o pacifismo de que se tem falado nos últimos dias. Há muitos pacifistas
que acham que a paz só é possível, por exemplo, se a Ucrânia estiver disposta para negociar, etc, etc. Mas no discurso pacifista nunca há a posição contrária de que a paz pode vir se os russos se retirarem do território ucraniano. Ou seja, essa hipótese nunca é colocada. O que significa, basicamente, que o que está por detrás do discurso pacifista é basicamente a ideia de que a Ucrânia deve mutilar uma parte do seu território e permitir que a Rússia controle o leste do país, sendo que, controlando o leste do país, provavelmente o que vem a seguir, não agora, mas com a reorganização do exército russo, é o resto da Ucrânia, no mínimo. E eu acho que a reação dos europeus é uma reação, enfim, uma reação genuína de horror perante um cardápio que nós já vimos anteriormente, ou seja, a Europa já viu isto anteriormente, e viu isto com Hitler. Hitler nunca invadiu nenhum país porque simplesmente desejava invadir um país ou para aumentar territorialmente o Reich ou para garantir o seu espaço vital a leste. As explicações que Hitler avançava são exatamente as mesmas que Putin avança, ou seja, é necessário proteger populações alemãs que foram dispersas, no caso de Hitler, com o Tratado de Versalhes e com a Primeira Guerra Mundial, e, portanto, vamos invadindo, vamos organizando plebiscitos, ou seja, é o manual do gangster básico, e, de acordo com a vontade livremente expressa por esses povos, nós estamos lá para os proteger, etc. Isso foi basicamente o que o Hitler fez isso na Áustria, fez isso nos Sudetas, e, portanto, eu acho que a Europa há uma memória histórica muito forte de que se Putin vencer na Ucrânia, o que está em causa é a integridade territorial de outros países europeus, não só da Ucrânia, mas depois dos próprios países bálticos. E eu acho que é essa memória histórica que, de certa forma, levou muitos países europeus, mesmo os mais relutantes, a considerarem essa agressão como algo que deve ser parado agora para que as consequências não sejam piores mais tarde. Como é evidente, a Europa sente as coisas dessa forma, e os Estados Unidos, embora os Estados Unidos por outras razões, embora isso não seja partilhado por todos sobretudo pelo Sul global. E esse é o meu próximo ponto. Se os Estados Unidos e alguns países próximos, Canadá, Japão, têm apoiado as iniciativas de tentar armar e financiar a resistência na Ucrânia, a percepção de que a invasão da Rússia em relação à Ucrânia é algo que não pode ser permitido na comunidade internacional parece ter uma dificuldade muito maior de ser percebida, e não digo apenas, talvez menos até pelas populações, mas mais pelas elites políticas do sul global como um todo. Eu moro no sul global, no Brasil. Você se referiu a pacifismo. Recentemente, o presidente Lula utilizou uma frase: quando um não quer, dois não brigam. Talvez esquecendo que quando seu país é invadido, só te resta a opção de brigar. É verdade que, pelo menos numa votação recente na Assembleia Geral da ONU, o Brasil votou contra a Rússia. Mas no governo passado houve até uma votação no Conselho de Segurança da ONU que o Brasil se absteve, não votou contra a Rússia. Você é um profundo conhecedor do Brasil, né? E você tem uma visão europeia do Brasil também. Conhecendo muito bem o Brasil, a forma com a qual os brasileiros pensam, você pensa sobre o Brasil há muito tempo, mas tem a visão inerentemente europeia. Por que essa hesitação, não apenas do Brasil, mas de muitos países do hoje em dia frequentemente chamado sul global, por que essa resistência a reagir a uma invasão de um Estado que nada fez por outro Estado que faz uma guerra de anexação como alguma coisa que não pode ser permitida pela comunidade internacional como um todo, e não apenas pelos vizinhos do país invadido? Bom, eu acho que há várias razões que explicam essa relutância ou essa falta de clareza, ou há várias razões que explicam a ambiguidade da posição brasileira, sendo que a posição brasileira, ironicamente, quer o governo Lula, quer o governo Bolsonaro, partilharam essa, digamos, ambiguidade
embora apesar de tudo eu acho que Bolsonaro era bastante pior. Aliás, um dos aspectos mais interessantes desta guerra é que Putin parece congregar as simpatias quer da direita nacionalista, quer da esquerda mais nostálgica, talvez, dos tempos da União Soviética. Ou seja, digamos que enquanto a direita vê em Putin uma espécie de alguém que recupera a grandeza do império, como um czar, a esquerda olha para Putin e vê em Putin não o czar, mas vê eventualmente um novo bolchevique. Isso também não, enfim, não é tão surpreendente assim, porque uma das coisas extraordinárias que Stalin gostava de fazer era mostrar aos seus generais, durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, gostava de colocar um mapa, sei lá, um mapa de 1947 ou 48, por cima do mapa dos czares e mostrar que era ele que estava a reconstruir o Império Russo perdido. E, portanto, a primeira coisa que eu acho interessante é que esta guerra, de certa forma, congrega os dois extremos no apoio a Putin. Precisamente porque ambos projetam em Putin aquilo que querem ver, aquilo que mais querem ver. Mas eu acho que existem várias razões para essa ambiguidade. A primeira delas tem a ver com uma dimensão anti-americana, ou seja, no caso do Brasil, não tenho dúvidas nenhumas de que há, de certa forma, uma ideia de contraponto quase instintivo àquilo que os Estados Unidos decidem ou desejam, mesmo que Lula, na visita a Joe Biden, tenha sido claro na condenação da Rússia no caso da Ucrânia, mas acho que há esse instinto, digamos assim. Depois existem razões económicas que são perfeitamente compreensíveis, no sentido que o Brasil também depende da Rússia, sobretudo para a sua indústria de alimentação, e, portanto, é muito importante manter esses canais abertos. Agora, há uma coisa que é preciso dizer relativamente ao sul global. É que aquilo que se está a passar na Ucrânia é uma forma de colonialismo, em que a Rússia, no fundo, não só quer dominar a Ucrânia, como quer exterminar a própria identidade ucraniana e, de certa forma, provavelmente esperava-se mais de um Sul que foi vítima do imperialismo e do colonialismo e até do genocídio. Esperava-se, pelo menos, que houvesse uma maior compreensão com aquilo que os ucranianos estão a passar às mãos dos russos. O que significa, basicamente, que daqui para a frente eu acho que vou escutar com algum ceticismo muitas das conversas sobre imperialismo e colonialismo. Porque no momento em que isso está a acontecer, não estou a falar do que se passou no passado, não, o que está a acontecer, houve por parte daqueles que foram de facto vítimas históricas do colonialismo e do imperialismo, esta ambiguidade relativamente ao colonialismo e ao imperialismo que está a acontecer agora, aos nossos olhos. Não há 200, há 300 ou há 400 anos, mas está a acontecer agora. Coutinho, um outro aspecto, eu estou gostando muito dessa aplicação prática do mundo conceitual nas suas interpretações. Um outro ponto que tem chamado sua atenção, você conversou sobre isso no painel, do qual saiu há pouco tempo aqui na Euroleads, relacionada ao mundo digital. Quero perguntar dois aspectos distintos. Um que você frisou bastante, a sua dificuldade em compreender a ideia de um anonimato nas redes sociais, na internet como um todo, em grande medida a ideia da pessoa querer exigir uma liberdade absoluta de falar o que quer, acusar quem quer que seja, sem a inerente responsabilidade que uma pessoa que pretende falar, portanto, responsabilize-se sobre suas ideias. Você deu um caso interessante, até no início da sua carreira, ainda adolescente, você chegou a ser acusado de excesso, de usar de maneira excessiva a liberdade de expressão. Qual é o fundamento para isso? No que isso pode atrapalhar o próprio conceito de liberdade de expressão? A ausência da possibilidade de responsabilização das pessoas que têm o direito de serem livres. Eu acho que neste debate, normalmente, aqueles que participam no debate tendem a ver só um dos lados da equação. E tendem a defender a liberdade de expressão, só, e aqueles que são contrários à liberdade de expressão
fazem o caminho inverso para a responsabilização e punição. No fundo, o debate é o debate entre estes dois extremos. E este não é um debate sequer pensável numa sociedade civilizada. Porque essa sociedade é simplesmente uma selva, para aqueles que defendem uma liberdade de expressão tout court, e é uma sociedade repressiva para aqueles que só pensam em reprimir o que é dito e o que é escrito. Os Estados de Direito, as democracias liberais, etc., sempre aliaram a um conceito ou outro conceito. E eu sou tão defensor da liberdade de expressão como sou defensor da responsabilidade pessoal. E eu, quando estava a dar o meu exemplo, sim, eu era um jovem, uma criança, e foi a primeira vez que fui processado por abuso de liberdade de expressão. Eu usei essa prerrogativa, mas depois tive que responder em tribunal quando alguém se sentiu ofendido por essa minha prerrogativa. E este princípio é o princípio que deve pautar a comunicação pública. Ou seja, eu não tolero que exista um organismo, muito menos um organismo do governo, que queira controlar o que eu digo no espaço público, mas também defendo que quando existe um crime contra a honra, o bom nome, quando há uma difamação, quando há um crime de qualquer natureza, que a pessoa que o comete possa ser responsabilizada em tribunal. E o que acontece nas redes sociais é que a segunda parte normalmente não existe. E eu não tenho a fórmula para decidir como é que isso pode ser feito. Agora, eu presumo que cabe às plataformas não censurar o que é escrito, mas garantirem que, caso alguém seja atingido por aquilo que é escrito nas redes sociais, essa pessoa possa ser identificada e possa ser processada. Eu não vejo que isso seja um retrocesso civilizacional, uma ameaça à liberdade de expressão, da mesma forma que não vejo que quando alguém me processa por aquilo que eu escreva, eu não vejo que isso está a colocar em causa a minha liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão continua. Eu, no dia seguinte, se quiser, posso voltar a escrever as mesmas coisas. Agora, o que existe é uma responsabilização que não existe nas plataformas. Por exemplo, se alguém numa rede social escreve ou difama alguém, se esse alguém quiser responsabilizar essa pessoa, muitas vezes tem problemas de anonimato, muitas vezes a própria plataforma que pede a identificação dessas pessoas, na verdade essa identificação é falsa, não consegue identificar, etc. E, portanto, o que tem que haver é um apuramento desses mecanismos, porque quem tem a prerrogativa da palavra pública, sobretudo uma palavra pública pode chegar a milhares ou milhões de pessoas, deve ter também a contrapartida de ser responsabilizada caso exista essa situação. É assim que funcionam as sociedades civilizadas. A pergunta que eu vou fazer pode parecer muito estranha. E quando não for uma pessoa que fez isso? Especificamente, eu me refiro às novas inteligências artificiais baseadas na linguagem humana. Está em teste, alguns já podem ser utilizados. O mais conhecido deles, o chat GPT, nesse primeiro momento, em que elas conversam quando solicitadas por você. Eu vi um texto divertidíssimo seu em que você... deve ser ruim isso, e você se impressionou com a qualidade das respostas que ela... E estamos num limiar de que talvez um dos aspectos mais básicos da experiência humana pode se tornar controverso, ou seja, a noção se eu estou a conversar com uma pessoa ou não, e como lidar com uma sociedade em que talvez isso se torne uma coisa relativamente comum e, com o passar do tempo, talvez cada vez mais comum. Como pensar isso? Porque eu sei que isso é importante no pensamento conservador, né? São adaptações, a ideia do passar do tempo, né? Que faz com que determinadas formas de comportamento se solidifiquem e as mudanças têm que ser vistas com prudência. Será que existe a possibilidade de adaptação quando alguma coisa tão fundamentalmente diferente da experiência humana pode ocorrer? No que diz respeito às redes sociais, em que isso já é usado, é evidente que aí o papel terá que ser um papel de filtragem e de vigilância das próprias plataformas. Ou seja, se as plataformas partem do princípio de que apenas
comunicação humana ou participação humana pode usar esse instrumento, eu também creio que da mesma forma que há avanços na tecnologia e na inteligência artificial, esses avanços não serão apenas num único sentido, ou seja, haverá formas também de filtrar e de identificar essas situações. Agora, relativamente ao problema da inteligência artificial, sobretudo em coisas tão fundamentais e humanas como a escrita, é evidente que isso vai trazer uma revolução muito profunda. Eu posso apenas falar da minha experiência pessoal, eu já não avalio nenhum aluno com base em ensaios, ou seja, normalmente só aceito aquilo que é feito em sala ou numa prova oral, pelo simples motivo de que já não tenho garantias de que aquilo que me é apresentado por escrito foi realmente produzido por um aluno. Agora, eu ao mesmo tempo que vejo isto como uma ameaça, porque a possibilidade de fraude vai ser infinita, eu vejo também como uma oportunidade de valorizar aspectos do ensino e do conhecimento que estavam atrofiados ou que nem sequer existiam. Como, por exemplo, a conversa, como, por exemplo, o facto das pessoas escolherem certos cursos, como as humanidades, que vão ser afetadas por essa tecnologia, simplesmente por gosto, por vocação. E, portanto, aquilo que parece ser apenas uma catástrofe, uma tragédia, na verdade pode ser até uma oportunidade para as humanidades se reinventarem, encontrarem outras formas de avaliar os alunos, através enfim, aqui há uns tempos alguém escreveu um artigo, já não sei onde, a dizer Sócrates nunca entregou um ensaio. E, portanto, pode haver uma possibilidade de um ensino mais peripatético, não é? Em que as pessoas conversam, caminham, e em que, de facto, as humanidades são uma exploração conjunta e não essa espécie de industrialização de apresentar ensaio, tirar ensaio, etc. E, portanto, se a inteligência artificial servir para enterrar esse lado das humanidades, que me parece essencialmente uma perversão do que são as humanidades, e se a inteligência artificial semear a desconfiança sobre textos ou papers académicos que são publicados e depois são reciclados para serem publicados noutra revista e depois noutra revista, se calhar essa mudança até vem por bem. Uma última questão, um pouco ampla, Coutinho. Você explicou muito bem no seu livro, a segunda edição está vindo por aí, da relação que o pensamento conservador tem em não abordar o fenômeno político de acordo com ideias anteriores à observação do que está a acontecer, né? Ou seja, eu vou olhar a realidade política e necessariamente caminhar no sentido da igualdade ou caminhar no sentido da liberdade, vou observar o que seria prudente fazer nesse momento. E fazer essas mudanças com toda a prudência que for possível. Agora, exatamente pelo fato de que esse modo de interpretação depende do contexto político, talvez seja razoável admitir que as ideias de esquerda e direita sejam diferentes, a aplicação prática dessas ideias, em contextos políticos distintos. O que eu quero dizer? O que seria uma visão de esquerda ou direita na Europa? E essa poderia ser diferente do que é ser esquerda ou direita em países como o Brasil ou da América do Sul? Ou seja, diante de um olhar que preocupa-se com não impor à realidade ideias anteriores a esta. Estamos vendo um descolamento do que é ser direita e esquerda aqui na Europa e o que é ser direita e esquerda no Brasil, por exemplo? Eu acho que existe uma redefinição terminológica e até ideológica que tem existido nos últimos anos. O exemplo mais claro disso é, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos, em que o eleitorado, que seria o eleitorado tradicional da esquerda, aqui estou a falar essencialmente dos trabalhadores, dos estados mais industrializados, etc., estão a votar maciçamente no Partido Republicano. Ao mesmo tempo, também estamos a ver que, embora, evidentemente, os negros, os latinos, continuem a votar no Partido Democrata,
começa a crescer de uma forma muito expressiva o voto latino ou negro, por exemplo, no próprio Partido Republicano, o que pode parecer à primeira vista estranho, ou pode parecer contrário àquela que era a tradição histórica. Na realidade, aquilo que se tem visto, sobretudo nos Estados Unidos, é que a direita americana se tem preocupado com camadas da população trabalhadora, essencialmente trabalhadora, que foi sendo progressivamente abandonada pelo Partido Democrata. Nesse sentido, Joe Biden, na última eleição, teve uma inteligência estratégica de ir aos Estados, sobretudo do centro dos Estados Unidos, aqueles Estados mais industriais, o Rust Belt, etc. E isso explica em grande medida, até porque são swinging states, explica em grande medida a vitória de Biden, que também não foi uma vitória por muito, mas foi uma vitória sobre Donald Trump. O mesmo se está a passar na Europa, ou seja, tem havido um progressivo abandono de camadas populares, trabalhadoras, etc., por parte da esquerda, e isso tem contribuído para o crescimento de vários fenómenos à direita. O caso de França, Marine Le Pen é um caso clássico de alguém que tanto tem os votos nostálgicos de Vichy ou da Guerra da Argélia, como tem do próprio Partido Comunista Francês. Agora, dito isso, eu diria que, apesar de tudo, se nós tivéssemos que dizer, mas então não há diferenças, eu diria que há algumas diferenças, e sendo que a principal, parece que a direita tende a valorizar a liberdade individual e um papel mais limitado do Estado, enquanto que a esquerda tende a valorizar a igualdade e o papel redistributivo do Estado. E, portanto, eu acho que estas duas dimensões continuam a existir, embora com oscilações históricas, e nós estamos agora a assistir a essa oscilação. Dito de outra forma, a esquerda vence debates de Facebook, por exemplo, onde pode sinalizar a virtude, mas mais difícil é ganhar nas urnas, pelo simples motivo de que existem pessoas reais, trabalhadores reais, com dificuldades, e que se sentem abandonados pelos seus representantes tradicionais. E o conservadorismo clássico, ele resiste? Ou nesse mundo em que o discurso com maior intensidade e assertividade ganha maior popularidade, cada vez tem se tornado mais difícil você encontrar uma via para disputa pública partindo num pensamento do conservadorismo clássico? É muito difícil, sobretudo na Europa, os partidos conservadores, liberais, tradicionais, foram sendo esmagados pela direita radical. O caso de França é o caso mais evidente, os republicanos praticamente eclipsaram-se. Agora, também é preciso dizer o seguinte, é preciso lembrar que existiram vários momentos na história em que nós também já observamos isto. E eu acho que a perdição dos conservadores liberais só acontece verdadeiramente quando eles passam, no fundo, a defender o mesmo que as extremas direitas e as direitas radicais. E, portanto, a única lição que se tira disto tudo é que são, sobretudo, os partidos de direita tradicional e moderados os que mais têm a perder se procurarem imitar aquilo que a direita radical faz melhor, porque faz de forma original. Coutinho, foi um grande prazer conversar com você. Eu é que agradeço. Muito obrigado.